Oi, Ju, Oi, Ale, tudo bem? tudo ótimo, e você? Perfeito, animadíssima para o nosso segundo episódio hoje. Qual que vai ser o tema? Conta aí pra galera. Eu tenho um pedido hoje, e eu vou falar aqui pro pessoal, que é um pedido meu particular. A Ju tá nessa conversa com os guias dela há mais tempo, mas recentemente eu tive uma experiência muito bacana com os meus próprios guias, né, eu sinceramente, eu achava que nunca ia acontecer para mim, mas veio, e eu tive uma conexão super legal com eles, e tô cheia de dúvidas, cheia de pergunta, e queria saber se a gente pode dar uma conversadinha sobre essa conexão com os guias. O que você acha? Ah, perfeito. Você sabe que eu adoro esse assunto e até nas minhas mídias sociais, geralmente os vídeos que eu lanço falando de guias espirituais são os que dão mais ibope. Então, vamos lá. Eu tive, para quem acabou de conhecer a gente, para quem já conhece a Gil, mas não me conhece ainda, eu sou médica, sou pediatra, eu era pessoa da ciência e de repente eu fui descobrindo esse mundo novo, as coisas foram evoluindo, eu tive o meu despertar, mas eu ainda não tinha tido uma conexão tão forte com os meus guias. Eu tinha tido um contato, superficial, terceirizado, terceirizado por um amigo, meu treinador de tai chi, que, né, tem uma questão de mediunidade, ele conseguiu ter esse contato, foi muito legal. E recentemente, em meditação, eu tive um momento que eu me senti muito, foi um momento de acolhimento, um momento de amor, um momento, ai, um abraço etérico, um abraço espiritual, um abraço energético e um momento de muito carinho, de um amor, assim, que eu não sei explicar. Não sei explicar, eu nunca senti antes, um amor, achei muito maior do que qualquer coisa que a gente tem aqui terrestre, uma coisa muito profunda, incondicional. Eu até brinco, eu falo: "Parece que maior do que amor de mãe", porque foi uma coisa demais. E eu queria saber, Ju, contigo, porque eu não tive o treinamento que você teve, assim, de buscar realmente como eu vou chegar nesse momento, aconteceu meio sem querer. Mas para quem está buscando, para quem está nessa evolução, para quem gostaria muito de ter essa conexão, por onde você recomenda começar? Meditação, 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 não tem outro caminho. Então, eu vou explicar um pouquinho das ondas cerebrais. É assim, eu me treinei, para quem não assistiu o episódio anterior, eu me treinei em meditação por 2 anos para conseguir essa conexão com os espíritos guias. Então, o primeiro fator-chave é a intenção. Eu quero falar com vocês, eu quero me conectar com vocês. Depois, a meditação, que seria você relaxar, se desconectar desse mundo físico e elevar as suas vibrações, pensamentos lá para o cosmos, para longe dessa realidade física. E você pode fazer isso visualizando coisas. Você pode visualizar esse desprendimento do físico e focando mais na sua energia virando um balão, esse balão ir subindo, indo lá para fora da órbita terrestre. Você pode imaginar que o teu guia está no topo de uma montanha e você está escalando essa montanha. Senta, imagina que você está sentado conversando com ele. Então, qualquer símbolo que você usar de expansão e elevação, você está falando para sua mente inconsciente, que ela se comunica por símbolos, o caminho para você chegar naquele estado mental ideal. E o estado mental ideal seria o estado alfa, teta no seu cérebro, que é um relaxamento leve e um relaxamento profundo. Então, a sua mente em estado desperto normal, que é a beta, não tem respostas, não sabe de nada, é aquela mente macaco mesmo que você fala: "Por que você faz isso?", "Não sei", né. Então, quando você começa a entrar em alfa, você começa a acessar o seu inconsciente. Quando você entra em teta, que é o mais profundo, que você tem imagens visuais claras, as coisas começam a ficar mais claras dentro da sua mente, é o estado que você se conecta com o mundo espiritual. Você pode chamar eu chamo de campo unificado de consciência, onde tudo que já existiu, existe, irá existir, simplesmente existe, disponível para você. Algumas pessoas chamam de registros akáshicos, né, mas a gente está falando da mesma coisa. O campo quântico, não importa o nome que você dê. Então, nesse estado, quando você entra em teta, que o visual fica mais claro e você está naquele relaxamento profundo, você pode fazer qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente falar com seus guias, mas você pode também falar com pessoas que faleceram. No começo, vai parecer que você está inventando coisas. Você tem que sair do lado esquerdo,
que é o lógico, crítico, analítico, estruturado, e passar para o lado direito, que é o imaginativo e o criativo. E conforme, mesmo que você imagine forçadamente que seu guia está lá, imagine. Imagine aquela pessoa sábia, seja o Gandalf, né? Seja o Dumbledore, não importa a imagem que você usar. Imagina aquele ser mais sábio do mundo do teu lado, componha ele, sinta a presença dele e comece a dialogar mentalmente com ele. No começo, como eu disse, vai parecer fantasia e imaginação, mas daí com o tempo, o que você começa a receber de conteúdo começa a surpreender, fazer, né, experiências como a sua, de sentir esse amor, de sentir um recado que não vai de acordo com o que normalmente você pensa, aí você sabe que você está conectando. Mas tem que praticar, gente, não é uma coisa que vocês vão conseguir assim muito rápido. Talvez algumas pessoas consigam de primeira, talvez algumas aconteçam até sem preparação, sem treino, mas a maioria das pessoas vão ter que praticar aí por um bom tempo. Como a gente olha, eu falo pra você, a gente paga a língua nessa vida, né. Tudo que a gente fala vai e volta. Eu era a primeira pessoa a falar contra, por exemplo, meditação, eu achava que era, né, coisa de gente paz e amor, de gente hippie, eu achava meu, meditar é um exercício, o pessoal acha cansa, não é uma coisa fácil. Eu acho que do jeito que você falou, é meditar, meditar, meditar e é treinamento, é isso, é igual para mim é igual ir para academia, para mim é igual qualquer outro hábito, principalmente que envolve essa questão física, né. Eu estou num momento agora que eu estou malhando para dar conta de meditar mais tempo, porque realmente demanda do corpo físico bastante, né. Principalmente a técnica de meditação que eu aprendi, porque eu tentei de várias maneiras, Ju. Eu tentei meditação guiada no começo, não foi muito bom para mim. Não foi uma coisa que tem gente que adora, mas para mim não foi muito bom. Eu acho que como eu uso muito, eu tenho meu cérebro de déficit de atenção, eu uso muito som, fone de ouvido para ajudar a silenciar as vozes da minha cabeça para conseguir passar o meu dia. E aí eu acho que essa questão da meditação guiada, eu começava a viajar, e minha cabeça ia embora e eu não conseguia prestar atenção na meditação guiada. Daí eu falei: "Não, vou ter que resolver isso eu comigo mesma". Então, fui fazendo treinamento, fui assistindo vídeos, assisti vários vídeos no YouTube, baixei até alguns exercícios de respiração, que eles falam para você controlar a respiração. No começo eu fui indo assim, então para quem acha que meditar é simplesmente sentar em silêncio, existem técnicas, né, Ju, tem toda uma preparação, tem todas as técnicas. Nesse momento, agora eu cheguei num ponto que eu para eu meditar de uma maneira efetiva, eu tenho que estar sentada com a questão aqui da parte do glúteo, do quadril um pouco mais elevado, alinhando todos os meus chakras, né, com aquela coluna, aquele core maravilhoso que eu não tenho, que a coluna já fica querendo isso aqui já fica querendo ficar meio corcundinha ali, então manter essa postura é uma coisa que eu acredito que é difícil, e se manter, né, não é fácil você chegar nesse momento de transe, né, vai muita preparação, muito estudo, muito treinamento, mas mesmo quando você chega lá, eu me lembro a primeira vez que foi tipo segundos, porque eu fiquei tão maravilhada com a sensação que eu perdi a concentração, falei: "Olha, tô meditando", aí pronto, já perdi tudo. Então, eu não sei se você tem dicas também, Ju, para quem está começando, porque eu tive um treinamento, eu tive uma pessoa que me ajudou, que me deu dicas, que trabalhou comigo, que sentou comigo, que meditou comigo. Então, eu tive esse instrutor, essa questão dessa aula maravilhosa, mas tem muita gente que não tem. Quais são as dicas que você dá? Depois eu vou falar do jeito que eu aprendi, mas quais são as dicas que você dá, Ju? Bom, primeiro, gente, vocês vão ficar chocados, mas eu nunca sentei para meditar na minha vida, dá risada, tá? É verdade. O meu primeiro treinamento mental, então a primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: tenha um objetivo maior. Queira alguma coisa daquela prática que seja muito importante para você. Se você não conseguir encontrar um motivo maior que realmente te deixe entusiasmado, empolgado, algo que você queira muito conseguir, você não vai conseguir ter a disciplina para manter a meditação. No meu caso, eu treinei porque eu queria muito fazer projeção astral quando eu era adolescente.
Eu queria sair dessa terra, eu queria sair desse corpo, eu queria sair por cosmos, eu quero sair daqui, eu preciso dominar isso. Então, ali foi o meu primeiro treinamento mental, porque o treinamento da projeção astral, ele é feito como uma auto-hipnose antes de você dormir, onde você tem que visualizar você saindo e você tem que se dar comandos, sugestões. Eu vou sair, eu vou estar lúcido, eu vou controlar a experiência, quando eu voltar, eu vou me lembrar de tudo. E ali eu percebi o quanto a nossa mente escapa, sabe. Então, assim, eu ia fazer o treinamento, as visualizações, os negócios que eu estava aprendendo, e a minha mente ia: "Ah, a prova de amanhã. Ah, eu tenho que estudar. Ah, eu tenho que fazer aquilo". E ali eu reparei o quanto que a mente ela é por isso que eles chamam de monkey mind no inglês, é mente macaco, ela não para de pular para lá e para cá. Então com isso, porque o que que é a meditação? A meditação é uma prática de foco mental, justamente para você aprender a observar os seus pensamentos, que é uma coisa extremamente necessária. É você ativar o observador dentro da sua mente, não é só a prática de entrar num estado de transe. Tem vários benefícios com isso. Então, aquilo eu pratiquei por meses a fio, foi onde eu desenvolvi mais a minha mente, e o segundo treinamento que eu fiz foi quando os meus guias apareceram na minha vida, e eu achei o livro de canalizar os guias, que eu fiz também por 2 anos, e fui treinando. Então vê, sempre um objetivo maior do que você quer com aquilo. Se eu tivesse que sentar e meditar e focar na minha respiração, eu perco meu interesse em menos de 2 minutos. Não consigo, não é para mim, né. Meditação guiada eu já gosto, eu consigo manter mais o meu foco. Então hoje, toda vez que eu quero meditar, tem um objetivo por trás. Ou eu quero fazer uma oração de agradecimento, ou eu quero fazer uma oração colocando as minhas necessidades e pedir ajuda, ou eu quero focar em alguém e mandar energia para aquela pessoa de cura, ou conversar com alguém, romper contratos, relacionamentos difíceis, pedir ajuda, alguma coisa eu quero. Eu não sei sentar e simplesmente ser, entendeu? Eu ainda não consegui. O único lugar que eu consigo sentar e ser é quando eu estou na natureza vendo um pôr do sol, vendo uma montanha, apreciando a temperatura. Aí sim eu consigo ficar naquele 100% presente, né? Então essa é a forma que eu me treinei. Fiz um treinamento mental. Então, a pessoa que quer começar, queira alguma coisa, tenha um objetivo maior e busque aqui dentro daquele seu objetivo quais são as técnicas que as pessoas estão divulgando, quais te atraem mais e comece a praticar e se comprometa, porque que nem você falou, Ale, é uma prática, leva tempo para desenvolver a mente, da mesma maneira que leva tempo para desenvolver um corpo físico saudável. E sem a meditação você não tem como ter uma mente saudável. Então, no começo, se você nunca correu, você não vai correr 10 quilômetros, você vai correr 100 metros e ficar com a língua de fora. Então, meditar é a mesma coisa, ou práticas mentais é a mesma coisa. No começo, 2 minutos você vai estar sofrendo, mas aí com o tempo você vai desenvolvendo, você vai conseguindo prolongar aquele estado ou entrar nele mais rápido né, vai melhorando a sua prática, vai dominando aquilo, mas leva tempo e prática e comprometimento. Eu achei interessante isso que você falou dessa questão da intenção, que é uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda. Mas eu acho que você tem razão, porque realmente essa última meditação que eu tive esse contato foi uma meditação com intenção. E engraçado que, eu vou falar, tá? Vai soar ridículo, mas eu vou falar. Há um tempo atrás, eu vi no Insta um meme que era um pedaço de um filme chamado Quatro Leões, um filme maravilhoso, por sinal, recomendo. E então são 4 pessoas dentro de um caminhão, e eles estão cantando aquela música Dancing in the Moonlight. E o meme era, tipo, tem um que estava mais mal-humorado, e o meme era eu e meus guias espirituais, e eu com aquela cara de mal-humorado, e os guias lá te empurrando para frente, cantando naquela vibe boa. E no minuto que eu vi aquele meme, não sei porquê, mas aquela música mexeu comigo. Aquela música mexeu comigo, eu fiquei com aquela música na cabeça, e foi 2 dias, eu fiquei com aquela música na cabeça, e aí recentemente eu comecei a escutar aquela música antes de meditar. A sensação que eu tenho é que eu faço como se fosse uma ancoragem, Ju, uma conexão com eles mesmos, e aí nesse momento que eu tô me preparando para meditar, que foi outra coisa que eu aprendi também, né, que não é só sentar e meditar, é igual o ioga, é igual pilates, você tem que alongar, você tem que, né, tomar água, estar no momento, adequado, pacífico, então tem toda uma preparação, obviamente, para meditação, né, não é uma coisa simplesmente eu tô aqui lavando louça, vou parar de lavar a louça, vou sentar e vou meditar e vou achar que vai dar certo, né. Então, enquanto eu estou nesse momento que eu estou me preparando psicologicamente para meditar, eu tenho escutado essa, principalmente quando eu quero conversar com eles, eu tenho escutado essa música antes, eu não sei
se eu sem querer acabei fazendo isso que você falou, essa questão da intenção, acabar ancorando com essa música, essa sensação de que eu preciso conversar com vocês. Mas eu vou tentar fazer as coisas um pouco de uma maneira um pouco mais clara, mais objetiva. E até fazer perguntas. Você recomenda, tipo, ou escrever perguntas, ou, né, ter um pouquinho dessa intenção, porque o que eu aprendi com os livros da Dolores é que eles não vão te dar resposta que você não perguntou, né. Eles eles vão eles vão atrás do que você quer saber, eles não vão jogar informação a Deus dará na tua vida. Às vezes vem, que eu já descobri que vem uns downloads também que eu não tinha pedido essa informação, mas que eu percebi, principalmente quando eu busco ajuda, eu preciso buscar ajuda para alguma coisa, né, igual aquela cena daquele, não sei se você é familiarizada com aquele filme, tem o filme e tem o livro, o Guia do Mochileiro da Galáxia, que eles acham ai, incrível, eles acham o supercomputador que sabe todos os segredos do universo, e aí eles vão lá e perguntam para o computador: "Computador, qual é o segredo do universo?" E o computador fala: "Volta tal dia." E no dia que todo mundo voltou lá tal dia para escutar o segredo do universo, o segredo do universo era 42. Daí eles: "Como assim 42?" Falei: "Bom, vocês fizeram a pergunta, eu dei a resposta. Se você não entendeu a resposta, a culpa não é minha. Essa foi a pergunta que você fez e essa é a resposta." É, os guias eles têm uma maneira muito particular de trabalhar, você tem que ter perguntas sim, se você o pessoal eu não sei da onde esse povo ensina que é para não pedir coisas para o universo, porque quando você não pede, tipo, quando você pede é porque você está reconhecendo a falta, gente, não é assim não, tem que pedir sim, tem que ser específico, eu quero tal coisa, você tem que se comunicar com ele, se você não se comunicar, é a mesma coisa, se alguém vira para você e fala assim: "Me conta alguma coisa", o que que você vai responder, né? O que que você quer saber? "Ah, mas fala qualquer coisa." O que que você quer saber? Enquanto você não me fizer uma pergunta específica, eu não vou te dar uma resposta, né. Então os guias eles são assim sim, é legal você sempre ter uma intenção do que você está com a dificuldade no momento, o que que você está precisando entender melhor, o que que você está precisando processar, e os guias eles podem te ajudar muito a processar o seu passado e o seu presente. Entenda isso, que não é maldade, gente, mas o futuro eles não são de dar detalhes. Se eles estão dando muitos detalhes sobre o seu futuro, desconfie que é uma entidade de baixa vibração e não é um guia espiritual, tá? Por quê? Tem vários motivos para isso. Primeiro, futuro não é fixo em pedra. Segundo, tem coisas do seu futuro que você não está pronto para saber. Se eles te falarem aquilo agora, pode ser mais venenoso do que benéfico. Terceiro, você tem que descobrir as tuas coisas aqui. Por mais que eles apontem direções, e acredite quando eu digo, quando eles falam assim, vira à direita, mas eles não dão detalhes nenhum do que vai acontecer quando se virar à direita. Eles vão apontar direções, mas eles nunca vão falar em detalhes, ah, faz isso porque vai acontecer aquilo, porque vai aparecer uma pessoa, porque daí vai. Jamais. Se você estiver ouvindo isso no seu campo mental, ou está vindo do seu ego, ou está vindo de uma entidade desencarnada que está tentando manipular você para ter algum gostinho de viver uma vida que Esse é um excelente tópico, porque é uma outra coisa que eu me preocupei muito, né, como essa todo esse lado espiritual são coisas novas para mim, né. Eu não posso nem falar, tem muita gente que tem um passado mais espiritualizado do que eu. Eu, vou ser sincera, não era a minha praia, era uma pessoa da ciência. Então, como para mim são coisas novas, eu estou descobrindo conceitos novos, descobrindo potenciais problemas, né, do jeito que você falou, de seres de baixa vibração. Já tive as minhas experiências nesse sentido. Eu estou no momento que eu já consigo um pouco diferenciar o que são momentos que eu preciso desconfiar, quais são os momentos que eu posso confiar, mas é uma coisa difícil, né, principalmente com pra pessoa que não está acostumada como eu, que tem uma mente um pouco mais racional, mais científica, chegar nesse momento de reconhecer: "Opa, essa é uma voz da luz, essa é uma voz do bem, essa é uma voz que me quer bem, esses conselhos, né, são bons, essa vozinha que está na minha cabeça está me ajudando", ou aqueles momentos realmente que a gente tem aquela desconfiança: "Poxa, espera aí, da onde está vindo isso?", né. Eu tive as minhas experiências dessa maneira também, de conselhos que eu falei: "Opa, tem alguma coisa de errado". E um conselho que me deram, que eu achei divino, falou o seguinte: "Quando a esmola é demais, desconfia", exatamente o que você falou. Que esses seres de baixa vibração são os seres que mais aparentam ser coisas maravilhosas, divinas, que vão te dar tudo que você quer, que vão fazer todas as suas vontades, trabalhando no seu ego, trabalhando,
nesse tipo de vibração que eu já percebi que quando eu converso com os meus guias, na verdade a conversa é outra. Eu tenho muito mais um choque de humildade e um choque de realidade, e uma coisa muito mais prática, concisa, né, sem muitos detalhes, sem muitos floreios, sem muitas grandes promessas, e muito mais direcionamento do que realmente promessas vazias. Então, para mim, eu meio que fico nessa, mas eu ainda às vezes tenho um pouco de dificuldade na minha cabeça de: "Poxa, será que esse é um guia ou será que isso é uma pessoa, né, de uma vibração diferente?". Você tem como é que a gente sente isso, Ju? Porque para mim eu vou de feeling, é isso que eu vou com o meu feeling. Não, então, é confiar muito na intuição. Hoje, claro, eu tenho 12 anos de prática, eu reconheço a vibração e o conteúdo da mensagem, são os 2 pontos, e como ela aparece no meu campo mental. Porque quando vem dos guias é um pop-up, ela aparece e ela é curta, é assim: "Faça vídeos", não é: "Faça vídeos curtos para o TikTok, faça vídeos longos, podcast para o YouTube, faça vi", não é detalhado. "Faça vídeos, mídia social". É mídia social. É isso, é uma frase geralmente. Eles só dão explicações maiores quando você está buscando entender o seu passado. São ótimos terapeutas, por sinal, adoro. Eles te ajudam a entender tudo, assim, que você precisar do seu passado e da sua jornada. Só, no seu futuro, é sempre um pop-up que aparece, sem linha de raciocínio, então não está vindo de você. Quanto mais diferente da linha que eu penso com a minha mente lógica, quanto mais ao contrário do que eu estou normalmente pensando, mais provável que são eles. As mensagens deles, a lógica da alma é diferente da lógica humana. Para você aprender a lógica da alma, você tem que ler livros tipo da Dolores Cannon, Hipnose de Vidas Passadas. Você tem que ver experiências de quase morte, para você entender como que esses seres falam e se comunicam. Eles nunca impõem, eles sempre respeitam seu livre-arbítrio, eles têm um amor incondicional, um respeito enorme por você, e as mensagens deles não é para te jogar para baixo, é para te ajudar. Quando você inclusive, eles são de fazer assim, se você tá se martirizando ali, tipo: "Eu sou uma idiota, blá-blá-blá", né, sabe aquelas vozezinhas chatas do ego que a gente tem que fica massacrando a gente? Eles falam assim: "Não é assim, você é da luz". Você só não cresceu no ambiente certo, entendeu? Tipo, eles vão te dar uma mensagem de amor, de carinho e de respeito. Então é muito isso que eu uso para identificar a linguagem deles, a lógica da linha de raciocínio comparada à minha, comparada à espiritualidade mais baixa vibração, sabe? O conteúdo da mensagem mesmo, como que aquele conteúdo aparece na sua cabeça e a vibração que aquilo toca em você. Se você consegue confiar, sentir que tá com o tempo, claro, com tempo e prática, você vai se acostumar com a presença deles na mente, porque é tudo aqui dentro, não é fora, é tudo telepático, então tem que aprender a diferenciar. Aí, com o tempo, pela vibração do pensamento, da forma que ele aparece, você já vai saber, ah, são eles, né? As mensagenzinhas. Então, mas é prática mesmo. Pra mim, eu acho que o jeito que na minha cabeça funciona, eu não sei, eu acho que muitas pessoas têm esse tipo de experiência, e eu imagino que você deve ter tido também. Muito antes de você ter o seu despertar, muito antes de você entender os seus guias, eu tenho certeza que você deve ter tido situações que, sei lá, você ia sair, você ia para algum lugar e ficou com aquela vozinha na sua cabeça: "Hoje não, fica em casa, melhor não", ou alguma coisa no sentido: "Liga para tal pessoa", e você fica com aquela sensação dentro de você. Então, e aí depois você vai ver no final não era para você ter ido mesmo, ou era para você ter ido, ou não era realmente para você ter ligado, ou era para você ter ligado. Depois que passa, que a hora que você lembra que você tinha tido essas ideias na tua cabeça, essas vozinhas na sua cabeça, e você decidiu ignorar, você se lasca, né. Toda vez, não tem uma vez que eu ignoro essa vozinha que eu falo: "Ah, tá vendo? Teimosa. Ah lá". Então, e como eu reconheço essa voz, porque de fato eu sou teimosa, como eu reconheço essa voz, eu sinto que é a mesma voz. Eu acho que para mim foi um jeito de eu registrar: "Ah tá, essa é a voz, essa é a vibração, essa é a energia", a mesma que eu sinto consciente. Quando eu estou numa situação que eu escuto essa vozinha, que eu ignoro, que eu vou lá e caio de cara, é a mesma vozinha que vai conversar comigo quando eu estiver em comunicação com os meus guias, porque são eles que estão lá. Então na minha cabeça foi assim meio que eu identifiquei, e no fundo do teu coração você sabe que a gente sente.
Você sabe que no final você reconhece, é uma voz familiar, é uma voz que você sabe qual é, e tem certas coisas que eu escuto na minha cabeça que eu falo: "Opa, tá estranho, né, essa conversa tá estranha". Então, para mim foi o jeito que eu tentei identificar, mas eu gostei muito da tua dica, Ju. E uma outra coisa que eu queria perguntar, que eu não sei se é um assunto delicado, mas você acha que tem gente que não tem guia? Não, não existe. Todos têm. Sabe, deixa eu até dar uma outra explicação de guia que veio com o tempo, tá, porque meus guias, eles pousaram na minha vida, assim, numa experiência mística que eu tive antes de eu me treinar, mas fez parte da minha jornada, do meu despertar. Hoje eu consigo ver como tá tudo amarrado, né, a gente olha para o passado e processa. Mas com o tempo, eles foram mudando, então é como se um se apresentasse, o outro se apresentasse, é como uma faceta de um diamante com a luz, dependendo da cor da luz que você precisa, vai trocando o prisma, entendeu. Mas daí, quando eu fui entendendo conceitos mais complexos, quando você começa a entender que a sua consciência ela existe em todas as dimensões, desde lá da fonte até aqui embaixo na terceira dimensão, e você coexiste em todos esses níveis, e que num nível maior da consciência não existe tempo, uma outra interpretação para os guias é que eles são aspectos elevados de você mesmo. São você, apenas um nível mais elevado da sua própria consciência, que pode vir na representação dentro do que você acredita. Pode vir como uma família cósmica, extraterrestre, pode vir como um anjo, arcanjo, se você é uma pessoa mais católica, os santos da Igreja Católica, pode vir como um indígena, uma versão, entre aspas, passada, futura, qualquer versão ali que tem um arquétipo, um personagem, que tenha o conhecimento que você precisa a cada momento da sua jornada, porque a gente vai mudando as necessidades. Então, como a gente aqui está na ilusão da separação, por causa da dimensão que a gente está, a gente consegue, a gente entende eles como sendo separado, né? Mas eles são aspectos de nós mesmos. Então, seria impossível, na minha concepção, um ser humano não ter guia. Seria impossível. Você acha que porque eu recentemente eu li um estudo falando que eles fizeram uma pesquisa e que somente 20% 25% dos entrevistados relataram ter um diálogo interno, né, os outros 75% das pessoas não têm um diálogo interno. E aí fiquei com isso na cabeça, bom, será que é só uma questão, de separação mesmo, né, eu estou desconectada desse plano espiritual, estou desconectada dos meus guias e por isso não estou os ouvindo, ou será que tem gente que não tem, né, eu na minha ignorância eu não sabia, eu não sabia até onde essa questão é somente isso que você falou, né, essa questão de na tua concepção, como é que você desconecta das outras facetas de quem você é, né, das outras faces do diamante, não tem como você cortar só uma parte do diamante e é essa parte do diamante, né, de todas as facetas de quem você é, de que forma a tua pessoa, é o sonhador que sonha o sonho, né, e aí vai indo, ou será que existiam algumas pessoas que realmente não têm essa conexão e não vão conseguir? Mas eu achei muito melhor a sua explicação do que essa porque essa sensação me deixou triste. É uma conexão tão gostosa, eu recomendo, é uma coisa que eu se você nunca se conectou, se você queria um incentivo, uma intenção, uma uma ajuda para começar a meditar, que barato, que brisa, melhor do que qualquer cervejinha que você possa tomar, essa sensação nossa, me deixou com a cabeça leve, o coração leve, uma sensação tão boa, não tem Prozac e terapia que chegue no nível de acalento no coração, de paz interna que eu tive depois de sentir esse abraço energético, foi uma coisa inexplicável, não enquanto você não for lá, não se dedicar, não meditar, não se exercitar e não buscar essa conexão, para a gente ter essa conversa e você virar para mim e falar assim: "Você que eu tô falando, você que tá assistindo a gente", virar pra gente e falar: "Nossa, Lê, você tem razão, que negócio legal, que vibe gostosa, né, que sensação incrível". E uma outra coisa que eu senti também nesse abraço, foi a mensagem que veio foi: "A gente nunca saiu daqui, a gente nunca deixou do seu a gente sempre esteve ao seu lado. Era você que não estava me escutando, mas a gente estava aqui esse tempo todo, a tua vida inteira eu estive aqui do teu lado. Nunca saímos daqui. Somos a sua equipe, sempre estivemos aqui e vamos estar até o final". Para mim, principalmente essa questão
moderna que a gente está vivendo agora, dessa solidão na multidão que muita gente vive, né? Essa sensação de você estar rodeado por milhares de pessoas e estar sozinho ao mesmo tempo, essa dificuldade que estamos tendo agora em conexão, principalmente pós-Covid, que ficamos muito afastados um dos outros, e essa dificuldade que eu estou sentindo, eu sinto muito na minha prática clínica com os meus adolescentes, uma dificuldade de socialização, uma dificuldade de conexão interpessoal. Por mais que você tenha essa dificuldade, você lembrar que você tem um time com você o tempo inteiro, não tem quem fique sozinho, não tem solidão. Você não faz ideia quantas vezes eles já gritaram comigo, porque eu tive muitos momentos difíceis no passado, né, lidando comigo mesma, gente, eu era uma pessoa completamente fora de alinhamento. E eu baixava, eu pegava umas baixas muito grandes na vida que eu me desconectava, eu ficava assim, injuriada, revoltada, até com o mundo espiritual, sabe, tipo: "Poxa, não tá dando nada certo". Aí quando eu conseguia uma conexão, seja porque eu buscava pela meditação, nossa, a primeira coisa que eles gritavam assim: "You are not alone, we are a team", porque era inglês, eu morava fora, eles assim: "Você não tá sozinha, a gente é uma equipe, você não tá sozinha, a gente é uma equipe, você tem que trabalhar junto com a gente". E é muito confortante também, é muito confortável, quando você começa a entender essas questões espirituais e você vê que tem algo, além de você. Você começa até a aprender a entrega, né, não você sabe que você não está no controle. Aí você começa a olhar para trás, fazer sentido do seu passado, entender a sua jornada, como cada passo foi necessário, cada degrau te ajudou a subir mais um pouquinho em direção ao que você, veio experienciar ou fazer aqui, e que eles sempre estavam lá. Então, assim, eu trabalho com eles, eu falo conscientemente há 12 anos, mas assim, quando eu olho para trás, depois que eu entendi quem eles são, e a presença deles na minha vida, eu vejo a presença lá o tempo inteiro. Em todos os maiores momentos da minha vida, a maneira que as coisas fluíram, a maneira era um saber para mim quando eu era pequena, eu nunca fui psíquica de ver nem de ouvir, até hoje, nunca vi nada com meu olho físico ou com meu ouvido, nunca ouvi nada com meu ouvido físico. Mas quando eu era pequena eu tinha aquele saber, eu preciso fazer isso. Uma das coisas mais cedo que apareceu na minha vida foi o inglês. Eu era filha de mãe CLT, salário mínimo, né, separada, então a realidade lá em casa era assim, o mínimo para sobreviver. E viajar, quando você é assim, você aprende a fechar os olhos para o que você não pode ter. Viagem é luxo, né, passeio é luxo, então eu sabia que aquilo não fazia parte da minha vida. Só que com 10, 11 anos de idade, eu sabia, era um saber. Eu tenho que falar inglês fluente. Não tinha nem lógica, entendeu, porque eu não pensava em viajar, mas eu sabia, você tem que aprender inglês, eu preciso falar inglês fluente, eu tenho que falar que nem se fosse minha língua mãe. E eu comecei a aprender sozinha. Na época não tinha internet, então eu pegava aqueles vinil, para quem não sabe, aqueles LP desse tamanho, aqueles discos pretos aí, eu não sei a geração que está assistindo a gente. Eu pegava esses discos, que geralmente alguns deles tinha letra atrás, a banda que eu traduzia era Roxette, e dicionáriozinho de mão com caderno, né, aprendendo sozinho, eu estudava em escola pública, não tinha inglês na escola, então, aquilo eu fui desenvolvendo e realmente isso aos 10, aos 25, o saber veio de novo. Agora você precisa sair do país e se jogar no mundo, então assim, eu não tinha contato consciente ainda com os guias, mas eu consigo ver. Depois que eu comecei a trabalhar com eles mais consciente, confiar e desenvolver esse relacionamento com a espiritualidade, eu consigo olhar para trás e falar: "Estava lá". Agora, respondendo a tua pergunta, que você falou que 75% das pessoas na pesquisa lá não se conectam. Eu vejo isso com alguns dos meus clientes, são poucos, porque a maioria dos meus clientes, obviamente, que eles estão estudando espiritualidade, então eles já estão meio que nessa busca, porque é a busca que favorece a conexão, é questionar que favorece essa conexão com eles. Então, tem alguns raros clientes que me aparecem com aquela mentalidade de fazer uma sessão para tirar com a mão, sabe, o bloqueio, alguma coisa que eles estão querendo controlar de manifestação na vida deles, mas eles não são pessoas que ainda estão nessa jornada. E o que eu sinto é que eles, primeiro, nunca se conectaram antes, não estão buscando profundamente, e eles têm uma mente lógica, a vida é isso, é assim que se lida com a vida. Da maneira humana que a gente aprendeu aqui, né. Tipo, tem que ter sucesso, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que estudar, tem que fazer que a gente sabe. Então, eles têm essa mentalidade muito voltada para a terra, para o que foi aprendido aqui na terra,
e não estão na busca. Então essas pessoas realmente, assim, até em sessão comigo, embora a Alê sabe disso, eu tento convencer a não fazer uma sessão comigo, porque eu sei que a pessoa vai jogar dinheiro fora, entendeu? Eu falo: "Olha, não, a sessão não vai te ajudar com isso, não vai te ajudar com aquilo", mas a pessoa insiste, eu vou fazer o quê, né? Eu faço a sessão. Mas essas pessoas realmente, elas não conseguem entender como que é essa conexão, elas não conseguem receber é como se a mente delas quisesse estar ali no controle o tempo inteiro, sabe, eu sei a resposta, eu sei o que fazer, é a minha vida, e eles não conseguem estar naquele modo mais de entrega, né, de recepção. Abrir a cabeça, né. Eu acho muito interessante o que você falou a respeito de essa conexão vai vir quando você começar a questionar, fazer a sua própria busca. Porque eu acho que, quando quando eu comecei a minha jornada, parte da minha jornada foi fazer um outro podcast, então, eu agora tenho o podcast Fenômeno, mas antes eu tinha um podcast com a minha irmã e com a minha prima, chamada Casona de Vidro, que na teoria era para eu falar de ufologia, mas a ufologia nesse momento, principalmente quem está estudando ufologia agora, né, agora não, tá, porque isso a gente já sabe já tem uns anos, mas quem estuda a ufologia de uma maneira mais séria, menos pastelão, sabe que a ufologia não é só o ETzinho que vem de Marte, tem muita coisa dentro da espiritualidade, muito principalmente quando você estuda abdução, né, toda vez que eu estudo abdução, e a Dolores trabalhava muito com pacientes que tinham alguma história, ou alguma coisa, ou alguma queixa, ou um avistamento, ou alguma coisa que eles gostariam de explorar, e aí vem muito essa questão dessa abdução, seja abdução física, ou seja abdução, né, espiritual, mas todo contatado vem com mensagens desse tipo, e eu comecei a reparar esses paralelos entre as informações que eu tinha de espiritualidade e as informações que estavam vindo dentro dessa conexão com esses seres mais evoluídos de outros planetas, né, e aí fica muito esse borramento entre o que é uma coisa e outra, que eu ainda acho que a gente não está preparado psicologicamente, como raça humana, para realmente entender o que está acontecendo, porque acho que o buraco é mais embaixo e realmente a coisa é bem complexa. Mas eu reparei narrativas de abduzidos, de contatados, sempre vem uma questão de uma transformação espiritual. Toda vez, todo contatado tem é como se fosse um divisor de água, né, principalmente depois que se busca a razão pela qual, porque muitas pessoas que foram contatadas realmente é como se tivesse uma chavinha na cabeça que desliga, e no momento certo você vai lembrar. E aí, nesse momento certo que você vai lembrar, a busca começa. E a hora que a busca começa, a transformação espiritual vem. É impressionante a quantidade de relatos. E eu não tem como ignorar sintomas dessa síndrome. Né, porque eu vou colocar no meu contexto clínico, né, faz parte dentro da síndrome do contactado, e o nome parece doença, mas não é, vinha essa busca espiritual, esse contato espiritual, me faz muito pensar, a gente chama de guias, dependendo da religião que você tá, você vai chamar de outras coisas, existem 1 milhão de nomes por aí, mas que no fundo a conversa é sempre a mesma, né, é essa conversa dessa conexão sendo tão importante, essa conversa, dessa separação que a gente imagina que a gente tem um do outro, que realmente é balela, que a gente acha que são pessoas diferentes. E essa questão muito ligada também à relação, né, de nós como parte da natureza e essa conversa da natureza, e eu fico me perguntando aí até onde é guia, eu sei que tem gente que assusta com essa conversa de ufologia, mas até onde, né, são daqui, são de lá, né, o que está acontecendo, são outras dimensões, mas que realmente existe uma consciência inteligente, muito maior do que a gente, existe. E a informação que eu sinto, Ju, é que como a planeta Terra a gente tem o livre-arbítrio, que sinceramente às vezes é uma bênção, às vezes é um karma, mas como a gente tem essa questão do livre-arbítrio, eu sinto que a diferença de você trabalhar com os seus guias e você trabalhar contra o seu plano cósmico, o seu plano, né, de vida, é a diferença de nadar contra a maré e a favor da maré. Eu descobri isso na minha vida da pior maneira possível. Toda vez que eu insisto com a minha teimosia num caminho que não é o caminho para mim, tudo acontece.
tudo dá errado, as coisas parece que você dá um passo para frente, 2 passos para trás, e tudo você tem que tirar leite de pedra para sair. Engraçado que eu cresci numa família de pessoas trabalhadoras, pessoas, né, que vão atrás, aqueles go-getters, aquela pessoa que: "Vamos lá, Lê, né, seja trabalhadora", trabalho com meus pais desde muito nova. Meus pais colocaram essa política, né, essa ideologia, essa coisa do trabalho fortalece o homem, de que a gente tem que trabalhar. Então, na minha cabeça, as coisas começam a dar errado, eu falo: "É porque eu não estou trabalhando o suficiente, é porque eu não estou me esforçando o suficiente. Sou eu que estou com problema nessa história, não é que a história está errada para mim. Sou eu que estou errada para a história. Vou me aplicar mais, vou estudar mais, vou trabalhar mais". E aí, bom, daí depois disso tudo, num recente tipo, momento da minha vida, volto eu para o Brasil depois de uma jornada que não era para mim, doente, sem dinheiro. E aí que eu entendi: olha, esse realmente não era o momento para eu ir, eu não estava no meu caminho certo. A sensação que eu tenho é essa, agora que eu estou mais conectada com os meus guias, agora que eu estou entendendo a minha missão que foi dada, o trabalho que eu tenho que fazer, que eu estou meditando, que eu estou trabalhando, a sensação de fluidez te dá uma paz. E a diferença daquela sensação de você estar nadando contra a maré, você está sempre no burnout, você está sempre cansado, a coisa não evolui. E às vezes o que você precisa, eu falo, é uma parede de isopor de ansiedade. Você só precisa fazer assim, para você dar início para uma coisa nova, alguma coisa que você já está trabalhando, mas que vem muita ansiedade, né. Começar alguma coisa nova, principalmente do jeito que os guias trabalham, Ju, e eu sei que você tem experiência com isso, são coisas às vezes até quase radicais, eles esperam pulos de fé, que às vezes a fé é difícil de ter. Eu sei porque eu dei um pulo de fé quando eles mandaram eu voltar para o Brasil, tá. Então assim, mas ó, eu vou falar uma coisa, eu vejo tudo como alinhamento e essa palavra eu vou usar muito, é alinhamento, alinhamento, alinhamento. Alinhar com o seu eu superior, alinhar a sua mente com o que o seu eu superior quer, porque a mente macaco, o nosso ego dá trabalho também, e tem que aprender a trabalhar com eles. E não é fácil, só que você tem que entender o fluxo, e o problema do fluxo também, você vê, eles me mandaram de volta para o Brasil em 2020, eles me deram e os guias são assim gente, eles não dão maiores explicações, como eu já estou cansada de repetir hoje, mas assim, eles foram me dando cutucadas, entendeu? Eles foram um dia eu conto a história completa, não vou contar hoje, mas assim, eles foram me mostrando no curso ali de 6 meses, que eu precisava tomar a decisão de voltar para o Brasil. Aí, obviamente que eu tenho livre-arbítrio, mas eu tomei essa decisão, acabei voltando, e foi um mega salto de fé, porque eu larguei um emprego de $4.000, entendeu, na Emirates, com a única instrução vídeo, mídia social, única. Eu não fazia ideia de como que eu estaria trabalhando, como que eu estaria sobrevivendo, como que seria quando eu chegasse no Brasil. Eu só ouvi o chamado, falei assim: "A vida me quer de volta", ouvi claramente: "Você precisa voltar para o Brasil para renascer". Falei assim: "Tá bom, eu vou". E pulei no escuro, porque eu no com mais de uma década trabalhando com ele, se tem uma coisa que eu aprendi a fazer é confiar, é segurar na mão e confiar. Mas isso não quer dizer que você também não vai passar teus perrengues. Meus primeiros 2 anos aqui foram muito difíceis, uma porque eu estava aprendendo, me desenvolvendo, mas eu estava resistindo muito o processo. Eu não gostava da ideia de fazer mídia social, nem de gravar espiritualidade ensinar espiritualidade, até hoje tô melhorando. Esse podcast tá me ajudando a conversar dessas coisas. Mas eu resistia. Aí, assim, ao invés de fazer o que eu precisava fazer, eu ia lá procurar emprego de tradutora, de designer para print on demand, ia mandar currículo lá pra Arábia Saudita, ou seja, eu ficava tentando escapar pela tangente, sabe, tipo assim, eu pulei na fé, só que ao invés de abraçar o que eu precisava fazer, eu ficava tentando escapar da jornada e ainda ficava brigando com eles. Não sei se vocês me falaram que ia ser tão difícil. Aí, depois eles me puxaram a orelha ali umas 5 vezes em 2 anos, eu falei: "Tá bom". Eu vou abraçar o processo e vou fazer isso em tempo integral e vou fazer com o maior carinho do mundo e trabalhar comigo mesma, né. E desde então começou a fluir. Então trabalhar com eles realmente é uma coisa, assim, no escuro, é um salto de fé, você tem que confiar e você tem que fazer a tua parte, gente, os guias eles orientam, eles não vão viver a tua vida por você. Você precisa se desenvolver no processo também, você precisa aprender a identificar onde está o fluxo, onde não está o fluxo, onde está o seu coração, por exemplo, nas 40 tentativas, eu tenho uma lista de tudo que eu tentei em 2 anos, né, porque eu estava "no escuro", entre aspas,
todas as coisas que estão naquela lista, se eu pensasse dali 5 anos aqui no coração falava: "Mm-mm". Mas se eu pensasse na mídia social, em trabalhar com o que eu gosto, o coração: "Uhum, é ali", entendeu? É esse o caminho. Então aprender a ouvir o coração, aprender a identificar onde tá as tuas limitações, onde que estão as suas dificuldades, o que que a tua mente está judiando de você, porque a mente ela é malvada. Ela aprendeu a ser malvada, judiar da gente, fazer cobranças. Então tudo isso, né, o tal do trabalho interno, a questão de dissolver o ego, de aprender a entrar no fluxo das energias, é tudo um processo. Basicamente é isso, e processos são longos, não são rápidos nem do dia para noite. Não tem. Eu posso afirmar isso com muita categoria, que nós, seres humanos, somos imediatistas, que a gente não gosta de trabalhar. Não trabalhar para um objetivo, principalmente quando a gente está cuidando da gente mesmo. A gente quer pílula, a gente quer um tratamento rápido, a gente quer uma cirurgia, a gente quer um milagre, mas a gente não quer fazer esse trabalho. E eu não estou falando isso julgando os outros, não, estou falando de mim. Eu, eu aqui, ó. Eu sou assim. Né, eu sou essa pessoa que eu achei que eu ia começar esse despertar espiritual e que eu ia colocar uma meditação guiada e que eu ia entrar em transe, que em 2, 3 semanas eu ia ter toda a trajetória da minha vida desenhada, porque eu não tenho paciência de esperar, eu tenho conta para pagar, eu tenho coisa para resolver, eu vou ficar no Brasil, vou ficar nos Estados Unidos, o que que eu vou fazer da minha vida? Então, eu acho que é como você falou, como eles são sábios, né. Quanto mais eu cutucava numa questão do imediatismo, mais eles me freavam. Falou: "Não, você vai devagar. Você tem muito que aprender". Uma das pessoas que me freou foi a dona Juliana, eu há muito tempo atrás já queria ter feito hipnose, ela falou: "Não, você não está pronta ainda". E foi o melhor conselho que ela já me deu, porque de fato eu não estava pronta. E como quando você trabalha com fluxo, que foi isso que você falou, você sente essa questão, você sente essa paz, mas ao mesmo tempo dá um pouquinho dessa insegurança, né, você tem que ter essa questão da fé. Não só uma questão na fé nos seus guias, mas na fé nos seus planos também, na sua capacidade, né, a autoconfiança, porque foi isso que você falou, a mente é uma coisa muito maldosa às vezes, e eu sofria muito desse mal, ainda sofro. É uma coisa que eu trabalho comigo, é esse meu senso autocrítico, esse meu perfeccionismo, nada tá bom, nada que eu faço tá bom. Sempre eu só consigo enxergar o defeito. Eu passo uma semana fazendo escrevendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, eu olho e deleto. Eu falo: "Não, não é perfeito, não é o suficiente, eu não sou boa o suficiente". Engraçado que foi uma coisa que eu tive muito problema quando eu comecei a meditar, foi de novo essa sensação de não ser suficiente, eu não sou boa, eu não sei o que eu estou fazendo, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou chegar lá, isso é para outro tipo de pessoa, não é para você, você não consegue ficar, porque essa minha mente maldosa, Jo, eu sentava para meditar, na verdade no começo eu tentava meditar deitada, não deu certo, mas eu começava a querer meditar e começava, mas vinha umas coisas na minha cabeça que eu nem sei da onde que surgia, umas críticas, uns problemas, e aí, quando eu comecei a conversar com a minha eu comecei a conversar com a minha cabeça: "Cabeça, será que você pode, por favor, me dar 5 minutos de paz? 5 minutos. Eu quero 5 minutos de paz. Vamos vai se distrair com outra coisa, eu juro que daqui a 5 minutos eu vou pensar no boleto que eu vou pagar. Eu juro que daqui a 5 minutos eu vou pensar na reunião que eu tenho, ou no plantão que eu tenho, ou no paciente do consultório, ou no problema que eu tenho, sei lá, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu marido, mas nesses 5 me dá 5 minutos de paz". E aí, eu entendi que a paz vinha, pelo menos para mim, quando eu tentava me conectar com a Alessandra, quando eu tentava desencanar dos meus problemas terrestres, e aí eu virava para mim mesma e falava: "E aí Ale, como é que você tá hoje? O que que você tá sentindo?". Falei: "Já que minha cabeça não vai ficar quieta, eu vou colocar ela para dialogar comigo mesmo, pra ver". E no começo foi assim que eu consegui, porque realmente essa questão de controlar essa mente maldosa que a gente tem, eu não sei até onde isso vem de programação, né, terrestre, até onde isso vem de programação da educação, da escola, da família, da sociedade, dos vizinhos, até onde a gente é programado para fazer isso.
essa sensação. Eu posso falar por mim, que eu fui, né, uma aluna bolsista a vida inteira, então foi muita cobrança na minha vida. Eu trabalhava na escola, porque era o meu trabalho, eu tinha que manter as notas, eu tinha que manter a bolsa, minha família não tinha dinheiro para me manter numa escola particular. Se eu quisesse continuar numa escola particular, eu tinha que manter minha bolsa 100%. Eu tinha que ser o top da sala. Então, essa cobrança veio muito em mim, mas eu não sei até onde nós somos pré-programados para ter esse tipo de cobrança, até onde o sistema foi desenvolvido para gente ser o carrasco da gente. É isso que eu sinto, um carrasco da gente mesmo. E a hora que eu me libertei desse carrasco que eu era comigo mesma, e olha que eu vou dizer que não estou liberta 100%, não, eu não sou a florzinha do campo, tá? Muito pelo contrário, eu tenho os meus dias que eu falo: "Pelo amor de Deus, Alessandra, o que você está fazendo?" Que de vez em quando a gente precisa também. Mas a hora que eu entendi, a hora que eu comecei a dialogar com essa vozinha na minha cabeça, porque, né, são várias, né, mas com essa vozinha maldosa na minha cabeça, eu falo: "Opa, opa, 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 espera aí, olha que legal que eu fiz isso, olha que bom que eu fiz aquilo", e tentar focar mais no positivo, parece que as coisas também deram uma acalmada na minha vida. Eu não sei se isso fez parte do meu processo de despertar, ou se, sei lá eu, se realmente os guias são os melhores terapeutas, como você falou, e que as coisas vão vindo, que você vai encontrando a sua própria terapia, ou se você vai se encontrando, ou se for parte do estudo. Mas eu passei por esse momento, Gil, de entender que eu não gosto dessa vozinha maldosa. Essa vozinha maldosa precisa ir embora. Ela acaba com as pessoas. Às vezes eu pego pior que assim, na verdade, eu tô respondendo a tua pergunta, ela vem do condicionamento social. A gente repete as vozes que nós escutamos dos nossos professores, dos nossos pais, dos nossos colegas. São essas vozes que gravam e acabam formando a sua programação mental. Então tem que reprogramar. E para reprogramar, gente, reprogramação mental é o cão fazer. Leva tempo e dá trabalho. Lembra o que eu falei no começo do podcast de hoje? Meditação, um dos maiores benefícios da meditação é você aprender a observar seus pensamentos. É aí que você coloca em prática. Aquele observador que você desenvolve aqui no meio, quando você flagra essas vozinhas sendo malvadas, as carrascas, né? Acaba com a gente aquela voz. Você tem que, você tem que derrubar aquela voz. E você tem que argumentar com aquela voz para derrubar ela na sua mente. Você vai ter que fazer isso um número infinito de vezes até o seu discurso mudar permanentemente, tá? Isso é reprogramação mental. Então, como que você pode argumentar? Por que que você está falando assim comigo? Você falaria assim com alguém que você ama? Isso é uma maneira de se tratar um ser humano? Não. Então fica quieto. Você está me chamando de inútil. E tudo que eu produzi essa semana? Olha quantas coisas boas que eu fiz. Você está certo de me chamar de inútil? Não. Então fica quieto. Entendeu? É assim que você tem que falar com essa vozinha. Não, não dá. Você tem que ser igual o adulto. Aquele observador aqui tem que virar o adulto que está corrigindo um comportamento errado de uma criança de 5 anos. E ele vai ter que corrigir tantas quantas vezes forem necessárias até aquela criança começar a se comportar direito. É assim que você lida com essa voz, ou com qualquer outra voz aí que esteja sabotando você, né? Crianças limitantes, programação mental. Essa analogia dessa mente humana ser uma criança, eu acho ótima, porque é a sensação que eu tinha quando eu comecei a meditar. A sensação que eu tinha é que eu estava tentando controlar uma criança dentro da minha cabeça. "Dá para você ficar quieta? Dá para você parar quieta 1 minuto? Agora não é o momento? Vamos conversar de outra coisa? Olha, mamãe está conversando, agora não é hora de interromper", porque realmente é essa sensação que eu tinha mesmo, de que era uma criança dentro da minha cabeça sem nenhuma disciplina. Oh, sem nenhuma disciplina, uma criança chata, mal educada, maldosa, que habita dentro da minha cabeça e que custou, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito objetivo e foco, para eu começar a colocar um certo controle, uma disciplina e uma educação nessa criancinha que habita dentro da minha cabeça. Porque a sensação é essa mesmo, de você, nossa, é isso aí, é no alvo, parece uma criança. E eu as pessoas que vão tentar meditar, eu acho que a gente já sabendo disso, já dá para você, né, já ir se preparando psicologicamente para saber que a hora que você começar a meditar, vai vir uma criancinha atormentar a tua cabeça. É isso, é aquela criancinha que fica: "Aí eu estava, aí eu estava, aí eu estava", e aí você: "Ah, meu Deus do céu, me dá 1 minuto, me dá 1 minuto que eu estou tentando meditar". Abençoado. Então então, realmente demorou para eu chegar nesse momento que eu entendi o que está acontecendo e entendi as diversas vozes que habitam dentro da minha cabeça e coexistem dentro da minha cabeça. E
Disciplina, é disciplina, Ju. É uma coisa que eu ouvi muito antes de fazer a sessão de hipnose que eu fiz contigo, eu fiz com uma outra pessoa. Não foi uma conexão do jeito que a gente fez, a nossa conexão foi ótima, mas uma outra sessão que eu tive, a mensagem que veio, eles não quiseram me dar muita informação, não veio muita coisa, mas a mensagem que veio foi disciplina, disciplina, disciplina. Porque realmente é isso, eu tive que disciplinar a minha própria cabeça e ainda estou trabalhando em disciplina comigo, né? Eu ainda sou uma pessoa indisciplinada com a minha própria saúde, é uma coisa que qualquer médico que você senta para conversar, eles são os piores pacientes, terríveis. Eu não conheço nenhum médico que é super alinhado com a própria saúde, porque realmente a gente deixa passar, a gente ignora. Então, eu ainda estou trabalhando com questões de disciplina, mas pelo menos um pouco dessa disciplina mental, quando eu tiro o meu momento, agora eu vou trabalhar, eu vou treinar, eu vou meditar. Se eu vou tirar um tempo para meditar, eu vou tirar um tempo bom para meditar. E teve uma outra coisa, não sei se você leu o livro do Joe Dispenza, aquele, como é que é o nome? Quebrando o hábito de ser você mesmo, se tornando sobrenatural, qual deles? Se tornando supernatural. Esse mesmo, Becoming Supernatural. Eu estava tentando lembrar o nome em português. Mas é esse, é o Becoming Supernatural, como se tornar sobrenatural. Eu nunca fui muita pessoa, eu gosto muito de ler, nunca fui muito de ler livros de autoajuda, nem sei se ele, se o Joe Dispenza se enquadra em autoajuda, ou tá um pouco lá, um pouco cá. Eu achei uma das coisas que ele fala no começo, quando ele fala sobre a meditação, ele fala muito sobre essa questão da disciplina, até nessa questão de separar um tempo. Por mais que você vá meditar 5 minutos, separa meia hora, 1 hora da tua vida. Põe o celular no não perturbe, né? Se você é mãe, né? Tá no momento que você consegue colocar as crianças para dormir, agora você vai tirar um momento para você. É exatamente é esse hábito de tirar um momento para você, esse hábito de autocuidado, que eu achei que me ajudou muito com a questão da disciplina mental. Porque uma coisa tem que vir conectada com a outra. Se você não está interessado, se você não tem o objetivo, igual você falou no começo, se você não está fazendo essa questão de treinamento de meditação com um objetivo, e o meu objetivo do começo, desde o começo, foi trabalhar a minha ansiedade, que eu comecei essa conversa toda como que eu vou trabalhar a minha ansiedade. Então, se você não está no momento que você está buscando ser a melhor versão de você mesmo, se você não está buscando ser uma pessoa mais disciplinada, mais saudável, mais em conexão com a conexão com seus guias, mais com a conexão com o seu destino, com o flow, né, da sua vida. Se você não está nessa busca, se você decidiu assistir esse podcast ou decidiu meditar só porque achou um barato, eu não acho que a coisa vai surgir, né? Eu acho que essa questão da intenção que você falou faz muito sentido para mim, é uma coisa que eu não sabia, mas faz muito sentido para mim, porque foi onde eu comecei, foi com uma intenção. E essa intenção dessa questão mais saudável, de coordenar essa questão mais saudável e dessa questão de disciplina mesmo, de disciplina de saúde mental, disciplina de saúde física, disciplina no trabalho, disciplina nas minhas relações sociais. Então, estou aqui trabalhando disciplina, porque sinceramente você pode perguntar para minha mãe, ela tentou bastante, mas ela não conseguiu muita coisa. Aí eu já não tive esse problema que eu nasci já com 2 chicotes, um em cada mão e disciplina militar, e isso daí é desde a minha infância. Então é uma coisa graças a Deus eu não tive que aprender, eu tive que aprender muitas outras, mas disciplina não é uma delas. Só que a chave da disciplina é justamente eu não sei se você conhece o Simon Sinek, Find Your Why, encontre o seu porquê. Ele fala de empreendedorismo, de qualquer maneira, ele é um cara bem legal que dá palestras motivacionais para a área de negócios e empreendedorismo, mas ele fala uma coisa que é correta, encontre o seu porquê. Enquanto você não encontrar o seu porquê, você não vai encontrar a sua motivação. Inclusive, uma das coisas que eu uso muito com a minha disciplina é aquela conversinha da dor e do prazer. Ok, você não tá afim de fazer, mas lembra aquela coisa que você quer muito? Aquela imagem, né? Você tem que montar 2 imagens, o seu pior pesadelo e o seu sonho. O pior pesadelo é que se você não fizer o que você tiver que fazer, você vai parar naquele pesadelo. Se você fizer, tomar as suas ações, você vai parar no sonho. Então, quando você não tá afim, você tem que usar um discurso com você mesmo assim. Primeiro, se eu não fizer nada para mudar, não vou mudar. Eu quero continuar como eu tô? Tô satisfeita onde eu tô? Não tô. Então você tem que fazer alguma coisa. Então, aí você traz aquelas imagens, o pesadelo e o sonho. O qual deles você quer? Você quer esse daqui que é o sonho? Então você vai ter que fazer. E se você não se comprometer e não fizer, se você não se levar a sério, ninguém vai.
ninguém vai levar você a sério. Então, é isso. E outra, conexão com você mesma, entender as suas necessidades. A conexão espiritual, ela começa com a conexão com você mesma. Você mesmo falou da ansiedade, da depressão, a gente tá falando da criança de 5 anos de idade, que é essa mente macaco aí que não para, não fica quieta. Gente, se vocês não tiram 20 minutos, 3, 4 vezes na semana para sentar com você mesmo e começar a trabalhar essas questões, é claro que vocês vão ter depressão, vão ter ansiedade, vão ter pânico, vão ter tudo, porque vocês estão ignorando tudo que está acontecendo dentro de vocês. Vocês estão absortos com a realidade externa, ignorando a interna, não estão tendo tempo ali para se conectar ou fazendo tempo, porque, na minha opinião, tempo é uma questão de prioridades. É você encontrar os 20, 15 minutos ali e fazer acontecer, aí surta mesmo. Saúde mental, se você não aprende. Da mesma maneira que para ter um corpo físico saudável, você tem que cuidar de alimentação e dieta, cabeça e bem-estar é a mesma coisa. Você tem que sentar e se voltar para dentro de si. Se não fizer isso, surta. É. E a gente sempre acha 15 minutos para ficar no Instagram, no YouTube, né, aquela coisa da janela infinita, esses 15 minutos a gente sempre acha, né. Eh, essa essa conversa que você teve, essa última final, é uma coisa que eu ando tendo muito, principalmente quando eu me sinto ansiosa. A hora que eu tenho sintoma de ansiedade, a primeira coisa agora que eu tenho feito é: "Por quê? Espera aí, deixa eu parar, conversar comigo mesmo e me perguntar o porquê que eu estou sentindo esse sentimento". Porque antes era só uma coisa que vinha e, né, eu tenho um componente orgânico, eu tenho uma ansiedade de fundo orgânico, não é só uma ansiedade porque eu tenho problema. Então eu já tive situações de acordar 2, 3 horas da manhã, estar dormindo normal e acordar em sintomas de ansiedade. Mas no minuto que eu tento me conectar comigo mesma e me pergunto por quê, às vezes quando o porquê não vem, a ansiedade vai embora, né. Se eu consigo me conectar comigo mesma e eu percebo que eu não tenho motivo para estar ansiosa agora, eu tô bem, tá tudo bem, eu tô segura, eu tô bem, minha vida tá indo bem, tá tudo ok, né. Eu tô com saúde, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô vivendo, eu tenho, né, tá tudo certo, eu tô bem. Olha lá, Lê, não tem motivo para você estar ansiosa hoje. Aí aquilo já dá uma acalmada, uma respirada boa e eu consigo esse momento de um pouco mais de conexão. Ju, a gente está chegando no final da nossa hora, e antes da gente ir embora eu quero fazer um pedido. Você quando a gente teve a nossa, olha aqui eu entregando todos os segredos profissionais da Juliana, mas quando a gente teve a nossa consulta, você me fez, eu vou ser sincera aqui, tá, sem querer puxar o saco da Ju não, tá, mas ela me fez 3 perguntas geniais. 3 perguntas geniais que você me falou que você faz e que foi uma coisa assim, foi um choque pra mim, ter esse momento de pensar nessas 3 coisas, porque quantos anos que eu não fazia essas perguntas. O que você acha da gente terminar esse episódio de hoje jogando essas 3 perguntas para os nossos coleguinhas ouvintes que estão aqui nos assistindo, pra gente dar uma bugadinha na cabeça das pessoas? Mas essas 3 perguntas é sobre propósito. Seria legal a gente fazer um episódio somente sobre propósito. Então, gente, sinto muito, não vou deixar hoje, porque não tá nem de acordo, ó, segredinho aí, não tá de acordo com o tópico de hoje. Então, vamos fazer, são 3 perguntas que, eu faço para ajudar as pessoas a entenderem o propósito de vida delas. E eu acho que seria legal, Ale, se a nossa próxima conversa fosse justamente sobre propósito. Então, vamos trazer esse tópico na mesa e no próximo episódio eu compartilho essas 3 perguntas com todo mundo, pode ser? Fechou. Então, o pessoal que tá aí, que tá curioso, que quer saber o seu propósito, perguntinhas, os 3 feijões mágicos da Ju da dona Juliana, para você trabalhar não é mágica, né, Ju? É trabalho pessoal. É você ter esse momento, mas às vezes foi isso que a gente está falando desde o primeiro episódio, são as perguntas certas. E eu sinceramente senti uma conexão muito forte com essas perguntas e realmente foram momentos que me fez pensar, então fica aí o spoiler do episódio da semana que vem. E se você tem curiosidade, fica aqui com a gente que vai ser bem legal, né, Ju? Com certeza. Então, vamos agradecer a todo mundo que acompanhou aí até o final. Se vocês não se inscreveram ainda no nosso canal, a gente está com canais separados, porque a gente vai produzir materiais separados, então se inscrevam nos dois, é Juliana Esperandil e o da Alelucci, já definiu o nome? O meu não, o meu Insta é @alelucci86
e o podcast chama O Fenômeno, então é @O Fenômeno no YouTube. Perfeito, então. Obrigada a todo mundo aí, agradeço de coração, beijinhos para todos. Beijo, Ale. Beijo, Ju, beijo para todo mundo e até semana que vem.